Olá, meus queridos. É com o coração um pouquinho apertado, mas também cheio de uma gratidão imensa, que eu venho aqui hoje conversar com vocês. Eu sou a Beatriz, ou, como muitos me chamam carinhosamente, a Dona Bia. Já passei dos meus 80 invernos, sabe? E cada ruguinha no meu rosto, cada fio branco no meu cabelo, conta uma história. E a história que eu quero dividir hoje, essa é uma das mais importantes. É sobre um tempo em que eu me senti invisível, um tempo de silêncio, de uma solidão que doía na alma. Mas também é uma história de reencontro, de uma luz que reacendeu o meu mundo e de uma lição que eu espero que chegue até o coração de cada um de vocês. Se essa conversa tocar você de alguma forma, por favor, deixe seu curtir, se inscreva no canal e me diga nos comentários o que essa história despertou em você. Eu vou adorar ler. Sabe, a vida é uma tapeçaria. A gente vai tecendo os fios, um por um. Uns são brilhantes, coloridos, outros mais opacos, quase imperceptíveis. E os meus primeiros fios? Eles foram bem simples. Nasci numa família humilde, no interior. Poucas oportunidades, muitos sonhos. Mas a vida tem um jeito curioso de nos guiar. Eu sempre fui de cuidar. De gente, de casa, de plantas. Tinha um instinto para nutrir, para zelar. E foi assim que, ainda bem jovem, me vi na capital. Uma cidade grande, barulhenta, cheia de gente apressada. Eu tinha menos de 30 anos quando comecei a trabalhar para a família Bittencourt. Os Bittencourt, uma família tradicional, com uma casa enorme e uma vida agitada. O doutor Ricardo, sempre ocupado com o hospital. A dona Elisa, elegante e um pouco distante, mas sempre gentil. E os filhos? Eles tinham 3. Mas a Clara foi a que mais me marcou. Ela era a caçula. Uma menina de olhos grandes e curiosos, cabelos castanhos que pareciam caramelo. Chegou na minha vida quando tinha uns 5 anos. Aquele tamanhozinho de gente, sabe? Eu me tornei a sua babá, sua confidente. A pessoa que a ajudava com o dever de casa, que preparava o seu lanche, que ouvia os seus desabafos sobre os irmãos maiores. Eu fui o seu porto seguro em muitos momentos. Os anos foram passando, e com eles, a minha juventude. Eu via a Clara crescer, se tornar uma adolescente, depois uma moça. Via seus primeiros amores, suas decepções, suas vitórias. Acompanhei sua formatura na faculdade, seu casamento. Cada etapa da vida dela, eu estava lá. Nos bastidores, sim, mas sempre presente. Eu era parte daquela casa, parte daquela família. Pelo menos, eu achava que era. Minha vida se resumiu a eles, aos Bittencourt. Eu não tive filhos, nunca me casei. Meus pais, lá no interior, já haviam partido. Meus irmãos, a distância nos afastou. E assim, de um jeito silencioso, fui entregando os meus dias, os meus anos, o meu coração, àquela família. Eu cozinhava para eles, cuidava da casa como se fosse minha, ou mais do que minha. O jardim era meu refúgio, as flores minhas confidentes. E a risada da Clara... a risada da Clara era a minha melodia favorita. Eu me dedicava de corpo e alma. Via o sacrifício como um ato de amor. Não esperava nada em troca, além de um pouco de carinho, um reconhecimento. Obrigado, Bia, você faz tanta diferença. Já bastava. E por muitos anos, isso me bastou. Eu me sentia útil, amada, à minha maneira. A casa era viva.
cheia de visitas, de festas, de conversas. E eu, no meu canto, observava tudo, sentindo um calorzinho no peito. Mas o tempo é um senhor implacável, não é? Ele não para. E com ele as coisas mudam. Primeiro, o Dr. Ricardo se aposentou. Depois, veio a doença da Dona Elisa. Foram anos difíceis. Eu cuidei dela, dia e noite, até o seu último suspiro. Eram as minhas mãos que lhe davam o remédio, que a viravam na cama, que seguravam a sua mão quando o medo batia. Eu estava lá, até o fim. Quando ela se foi, a casa ficou com um vazio enorme, um silêncio pesado. O Dr. Ricardo, já muito idoso e cansado, se mudou para a casa da filha do meio, a Mariana, que morava em outra cidade. Os outros filhos, o Pedro e a Clara, já tinham suas próprias famílias, suas próprias vidas. A casa dos Bittencourt, onde eu passei mais de 40 anos da minha vida, foi vendida. E eu não tinha mais para onde ir. Não tinha mais o que fazer. Fui dispensada com um bom acerto, é verdade. Mas dinheiro não preenche o vazio. Eu tinha 70 anos. E de repente me vi sozinha no mundo. Os primeiros meses foram estranhos. Eu aluguei um quartinho pequeno, em um bairro simples. Tudo era diferente. Eu não tinha mais o jardim para cuidar, nem os livros do Dr. Ricardo para organizar, nem as roupas da Dona Elisa para passar. Não tinha mais a Clara para me perguntar: Bia, você viu meu livro de matemática? Meu mundo havia encolhido, se resumido a 4 paredes e uma janela que dava para o muro. Eu tentava preencher os dias, andava pelo bairro, lia meus poucos livros, assistia à televisão. Mas o silêncio era ensurdecedor. O telefone, ele não tocava. No começo, a Clara ligava, vez ou outra. Perguntava como eu estava. Eu me animava, contava alguma coisinha. Mas as ligações foram rareando. Uma vez por mês. Depois, a cada 2 meses. Até que pararam. Não teve uma briga, sabe? Não teve um desentendimento. Foi só o esquecimento. A vida dele seguiu, com os seus próprios problemas, suas próprias alegrias. E eu fui ficando para trás, uma lembrança distante, um capítulo encerrado. Eu entendo, a vida é assim, mas para mim doeu. Doeu muito. Quantas vezes eu me peguei olhando para a rua, imaginando se um carro conhecido pararia na minha porta. Quantas noites eu chorei baixinho, pensando em tudo o que eu havia entregue. Eu me sentia como uma planta arrancada de sua raiz, secando, murchando, sem um propósito. A solidão, meus amigos, ela é uma doença silenciosa. Ela corrói a gente por dentro. Eu, que sempre fui tão ativa, tão cheia de vida, me via desanimada, desinteressada de tudo. A comida não tinha mais sabor. O sol não aquecia como antes. E a pergunta que martelava na minha mente era: será que eu não servi para nada? Será que a minha vida foi apenas uma nota de rodapé na história de outra pessoa? Eu me questionava, me arrependia por não ter construído a minha própria família, por não ter corrido atrás dos meus próprios sonhos. Mas o que eu poderia ter feito diferente? Naquele tempo, naquela época, minhas escolhas pareciam as únicas possíveis. E eu as fiz com amor, com dedicação. Os anos se arrastavam. A saúde começou a fraquejar. Os joelhos doíam. A vista já não era a mesma. Eu dependia da minha pequena aposentadoria e da bondade de alguns vizinhos que de vez em quando me traziam uma sopa ou uma fruta.
Mas a verdade é que eu estava esquecida. E isso, para mim, era a pior das dores. Até que um dia... esse dia eu nunca vou esquecer. Já era quase fim de tarde. Eu estava sentada na minha poltrona com um livro aberto no colo, mas sem conseguir ler de verdade. Pensamentos vagos, como sempre. E então ouvi batidas na porta. Fracas, hesitantes. Pensei que era a Dona Odete, a vizinha com o pão quentinho. Mas quando abri a porta, meu coração disparou. Quase parou, na verdade. Ali, parada na minha pequena entrada, estava a Clara. Não era a menina de cabelos cor de caramelo, claro. Era uma mulher madura, com algumas rugas no canto dos olhos. Os cabelos já com alguns fios brancos. Mas os olhos... os olhos ainda eram os mesmos. Grandes e curiosos. Cheios de uma emoção que eu não conseguia decifrar de imediato. Ela estava ali, de pé, com uma expressão de quem não sabia bem o que dizer. E eu não conseguia dizer nada. A garganta apertada, os olhos marejados. Foi como se o tempo tivesse voltado, ou como se ele tivesse parado ali mesmo. Bia, ela sussurrou, a voz embargada. Eu apenas abri os braços e ela veio. Seus braços me envolveram. Um abraço apertado, um abraço de verdade, de saudade, de arrependimento, talvez. Eu senti as lágrimas dela molharem meu ombro. E as minhas... as minhas caíam sem controle. Eram lágrimas de dor que se transformavam em lágrimas de alívio. De um reencontro que eu já não esperava. Ela me contou que havia passado por um momento muito difícil na vida dela. Uma doença séria de um dos filhos. E nesse período de angústia, ela se pegou pensando em mim. Em como eu sempre cuidei dela. Em como eu estive lá nos momentos difíceis. A memória da minha dedicação, do meu amor incondicional, voltou com força, e ela se deu conta do meu silêncio, da minha ausência e da sua própria falta. Ela se sentia culpada, envergonhada e, mais do que isso, grata. Grata por tudo o que eu havia feito por ela, por quem eu fui em sua vida. E essa gratidão que ficou adormecida por tanto tempo, finalmente a trouxe de volta. Foi o começo de um recomeço. Não só para mim, mas para a nossa relação. Ela me ajudou a encontrar um lugar melhor para morar. Um apartamento pequeno, mas aconchegante, com um jardinzinho na varanda. Ela me levou para consultas médicas. Garantiu que eu tivesse todos os cuidados de que precisava. E mais importante do que tudo isso, ela trouxe de volta o calor humano, as visitas, as conversas. Os netos dela, que eram crianças quando eu a deixei, agora são jovens. E a Clara fez questão de me reapresentar a eles, de contar a eles a minha história, quem eu era, o papel que tive na vida da mãe deles. E de repente eu não era mais a velha esquecida. Eu era a tia Bia, a dona Bia, a avó de coração. Receber esse reconhecimento, depois de tantos anos de silêncio, foi como nascer de novo. Foi como a primavera depois de um inverno rigoroso. Eu senti a vida voltando para mim, a alegria, o propósito. Entendi que a minha dedicação não foi em vão, que o amor que eu dei, de alguma forma, ficou guardado. E que, mesmo que demore, a gratidão tem um jeito de encontrar o caminho de volta. Minha vida hoje, ela é mais tranquila, mais completa. Eu ainda tenho minhas dores e minhas saudades, sim, mas tenho a companhia da Clara e de sua família. Tenho as minhas flores na varanda e tenho a certeza de que, no fim das contas,
eu vivi uma vida cheia de amor. A lição que eu tiro de tudo isso, meus queridos, é que a vida nos testa. Ela nos coloca em situações de esquecimento, de solidão profunda. Mas ela também nos oferece a chance do recomeço, do reencontro, e nos ensina a importância de sermos gratos, não amanhã, nem depois, mas hoje, agora. Não espere que a vida te chacoalhe para você perceber o valor das pessoas que te amaram, que dedicaram seu tempo, sua energia, sua vida por você. A gratidão é um sentimento que precisa ser cultivado, regado, demonstrado. Uma palavra, um abraço, um telefonema, um gesto. Coisas tão simples que fazem toda a diferença. E para quem se sente esquecido como eu me senti, minha força, meu conselho. Não perca a esperança. A vida é cheia de surpresas. A luz pode vir de onde você menos espera. E às vezes, a espera vale a pena. O importante é manter o coração aberto e acreditar que, por mais escura que a noite seja, o sol sempre volta a nascer. Essa é a minha história. Um pedacinho da minha vida que eu quis dividir com vocês. Espero que, de alguma forma, ela inspire. Que faça vocês olharem para quem está ao seu redor com mais carinho, com mais gratidão. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua atenção, por me ouvir. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais histórias e, por favor, me deixe um comentário. Eu vou adorar saber o que você pensou. Compartilhe essa mensagem com alguém que precise ouvir, porque juntos a gente pode fazer o mundo um lugar mais grato, mais conectado. Um beijo grande e fiquem com Deus.